Olá, São Cepé e região. Estamos começando o segundo episódio do programa Conexão Cepense do portal O Cepense. E no dia de hoje estamos recebendo um convidado que vai rechear o nosso programa de cultura e vai conectar São Cepé com a nossa história. Convidado de hoje, senhor José Eupídio Santana, atual presidente da Sociedade Recreativa Visconde do Rio Branco. Vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho voltamos com o seu Eupídio Santana. Estamos aqui no estúdio hoje com o senhor José Eupídio Santana, nosso amigo conhecido tio Pídio, seu Eupídio, que vem para hoje conversar conosco, principalmente, a respeito deste ano dos 81 anos da Sociedade Recreativa Visconde do Rio Branco, mas também, trazer um pouco de conhecimento, história e cultura daquilo que faz parte do nosso município, que é a Sociedade Recreativa Visconde do Rio Branco. Seu Eupídio, muito obrigado de antemão pela participação em nosso programa. Sinta-se à vontade, já está em casa. E para a gente começar essa conversa a respeito da Sociedade Recreativa Visconde do Rio Branco, no ano em que faz 81 anos essa entidade que tem uma grande importância histórica, de resistência, de resiliência, eu gostaria que o senhor falasse em que contexto a entidade teve sua fundação há 81 anos atrás, em que momento nós vivíamos do nosso município de São Cepé e como é que foi que um grupo se uniu para que essa entidade fosse colocada de pé naquele contexto que a gente sabe das maiores dificuldades que se enfrentavam naquele momento. Boa tarde, Rodrigo, boa tarde àqueles que nos veem e que nos escutam. Primeiro agradecer, Rodrigo, o privilégio de comparecer a esse programa, Conexão Cepense, o segundo episódio, o segundo programa, e falar então sobre a Sociedade Recreativa Visconde do Rio Branco. Também agradecer pelas tuas palavras, enquanto disseste que o programa seria recheado de cultura. Muito obrigado, Rodrigo, entendo bem aí a tua boa vontade para comigo. Mas assim, o Clube Visconde do Rio Branco foi fundado em 1943, 23 de abril de 1943, época em que o preconceito racial, o preconceito com as pessoas de cor, as pessoas da raça negra, era mais acentuado, E naquela época, as pessoas de cor, as pessoas negras não frequentavam clubes que não fosse de negros, Os clubes de branco de São Cepé não permitiam o ingresso, a participação de pessoas de cor, de etnia afro, em suas dependências. E daí então teve esse movimento muito grande, e a necessidade principalmente de se fundar um clube onde essa comunidade negra pudesse fazer as suas recreações, fazer os seus bailes, fazer os seus eventos. Então, nesta data, 23 de abril, foi fundado o Clube Visconde do Rio Branco, em 1943. Eu chamo sempre a atenção para a época, o período em que foi fundado o Clube Visconde do Rio Branco. 1943, exatamente no auge da Segunda Guerra Mundial. Vejam que a dificuldade, então, era muito maior de se fundar um clube, principalmente onde os fundadores eram operários, pessoas pobres, humildes, mas que, com muito esforço, com muita boa vontade e até empurrados pela necessidade, fundaram o Clube Visconde do Rio Branco, que hoje é uma honra para nós ainda estar com o clube de pé, funcionando, não é? Um clube que logo no início não tinha sede social, os primeiros eventos foram feitos ali onde está hoje a Assembleia de Deus, a Igreja da Assembleia de Deus. Ali tinha um casarão de propriedade do mestre Joaquim, onde eram feitos então esses bailes, esses eventos. E com a venda daquele casarão,
houve então a necessidade do clube ter uma sede própria, se não própria, pelo menos alugasse, locasse um prédio para fazer os seus eventos, né? E ali então vieram para ali na rua Antão Faria, com o Visconde do Rio Branco, onde permaneceram ali de 1944, então, até 1968, quando, após então, foi estabelecida ali na Rua Independência, 1169, onde estamos até hoje, né? E é importante, né, ressaltar desse início da história da Sociedade Recreativa Visconde do Rio Branco, o quanto diversas, inúmeras famílias, né, que até hoje, inclusive, os seus descendentes, né, participam de alguma entidade, mas o quanto elas foram importantes para que esse grupo, que naquele momento, né, tinha uma dificuldade enorme de sofrer, e a gente sabe que o preconceito até hoje ele é muito presente, mas naquele momento era muito maior ainda, né, o quanto as pessoas sofriam com o preconceito. Não se podia, inclusive, né, não se frequentava os mesmos lugares, era proibido de entrar em determinados lugares, mas o quanto significou para todas essas famílias poder construir naquele momento um espaço onde elas se sentissem acolhidas e pudessem ser quem elas mesmas são, né? Falando propriamente nesse ponto. E essa história, ela passou, obviamente, né, daqueles fundadores para os seus familiares, descendentes, filhos, netos, e por um grande período o clube funcionou sem cessar suas atividades, né, com todas as capacidades que a entidade tinha, com a direção, com todas as atividades a qual se propôs desde o início, né, se começou os primeiros carnavais, as primeiras festas, as primeiras atividades, e chegou um determinado momento em que ocorreu uma cessação das atividades do Clube Visconde, né. Então, também queria que o senhor falasse para a gente, né, quais foram as razões que em algum período o clube ficou fechado, ficou sem condições de estar com as portas abertas, como foi esse momento até que novamente conseguisse reabrir a entidade, né? Sim, veja que, muito bem lembrado, Rodrigo, tu me chama a atenção para um aspecto importante que a gente não pode deixar de falar sobre este episódio, digamos assim, triste, inclusive, por o qual passou o Clube Visconde do Rio Branco. No período, na década de 2000 a 2010, 2004 a 2012 exatamente, né? O clube ficou 8 anos sem atividades, não é? E a gente eu que tinha sido presidente do clube em 1972, 73, 74, veja só, eu tinha 23, 24 anos, não é? E pensando que o Clube Visconde do Rio Branco, fundado nesta data que a gente falou há pouco, por filhos e netos de escravos, né? Vejam que em 1943 nós estaríamos então há 55 anos da Lei Áurea, né? De 1888 para 1943 são 55 anos. Sim. Isso quer dizer que filhos e netos de escravos foram os fundadores do clube, né? E como deixar, por exemplo, se apagar essa herança, não é, desses nossos antepassados? E o clube então fechado. E até que alguns companheiros nossos, alguns amigos foram até a minha residência, eu que tinha sido presidente do clube, não é? Então, levando a ideia, levando o pensamento de que, quem sabe se eu voltaria de novo a ser da direção do clube, né? Fizemos uma campanha, fizemos um movimento, organizamos uma comissão e conseguimos reabrir o clube com muita dificuldade. Depois veio a Lei Kiss, não é, aquele episódio triste ali em Santa Maria, e a gente então teve que reorganizarmos de novo, porque aconteceram muitas despesas, tivemos que comprar equipamentos, não é, para nos adaptarmos à Lei Kiss. Isso trouxe muitas dificuldades, mas a gente tem conseguido, sim, Rodrigo, e aqueles que nos ouvem, não é, a manter o clube em pé, e o que é um orgulho para nós, porque é sabido que os clubes de negros na região e aqui no Rio Grande do Sul, muitos fecharam pelas dificuldades, são clubes de pobres, clubes de pessoas humildes, mas que o Clube Visconde do Rio Branco, com o esforço nosso e com o esforço daquelas pessoas que frequentam e colaboram com a gente, nós estamos mantendo o clube em pé, não é? Funcionando,
com eventos, inclusive, não é? Com programações, não é? E o que é muito importante, como tu acabaste de dizer, Rodrigo. E o clube, né, todos conhecem, sabe que tem sido referência para diversas atividades hoje em dia, né? Diversas entidades, inclusive, acabam usando o espaço do clube de atividades sociais, propriamente atividades de lazer. A gente vai falar um pouquinho também daqui a pouco das atividades que ocorrem hoje, de que forma elas estão acontecendo e como as pessoas podem participar. Mas eu vejo aqui que nós temos documentos históricos e que fazem parte da história do clube, como as primeiras atas, ata de fundação, as atas que tem, a gente pode dizer aqui, a história desses 81 anos do clube, né? E para a gente trazer alguns pontos específicos e curiosos, o senhor conhece bem e vai nos dizer na ponta da língua quem foi o primeiro presidente da Sociedade Recreativa Visconde do Rio Branco. Interessante, Rodrigo. Você quer recorrer às atas aqui? Veja só, a gente tem tido cuidado, não é, de trazer toda a documentação do clube bem guardada, não é, como está se vendo aqui. Nós temos desde a primeira ata até a última ata do clube, né, aqui registrada nesses livros de ata. Aqui está toda a história do Clube Visconde do Rio Branco, não é? E como tu bem podes ver aqui nós temos aqui a primeira ata com o primeiro presidente, não é? Que depois então vai ser mostrado pelas imagens aí, não é? Até pelo tempo que faz, não é? 81 anos, se podemos dizer que está bem conservada, né, Rodrigo? Exatamente. E o que é um orgulho para nós, não é? Podermos manter essa documentação em dia e que, de fato, aí está toda a história do Clube Visconde do Rio Branco, né? Então a gente está vendo nas imagens aqui algumas das atas, né, do início da entidade. Garanto que todos vocês que estão assistindo vão poder ler aí alguns nomes conhecidos ou de antepassados, né, pessoas que de alguma forma vocês tiveram o convívio ou até familiares mesmo. É interessante, né, Rodrigo, que aí consta todos os, claro, a ata da fundação, todos os seus fundadores, não é? Eu não tenho de memória, de cabeça aqui, mas aqui nós estamos aqui com o primeiro presidente, não é? Manuel Neves Fernandes da Silva, né, presidente, Torquato Borba, vice-presidente, né? E aqui está todos os demais membros que fundaram a Sociedade Visconde do Rio Branco. O que é um orgulho para a gente, não é, ter guardado e arquivado todos esses documentos que comprovam e que dizem da história do clube, não é? Que é muito importante para todos nós que frequentamos e que somos, não é, descendentes desses fundadores, né? É isso aí, seu Pídio. Eu volto a ressaltar, né? Então a importância, né, de diversas pessoas, famílias, com certeza muitos amigos do senhor e de todos os que fizeram parte em algum momento da instituição, da entidade, a importância para que se mantivesse, né, uma história com a sequência de atividades, com a sequência de direção, com a sequência nos trabalhos do Visconde do Rio Branco. E nessa retomada, né, obviamente, diversas pessoas se mobilizaram, como mesmo o senhor mencionou, lhe procuraram para que vocês conseguissem reacender os trabalhos da entidade, retomar e, digamos assim, reativar a entidade Sociedade Recreativa Visconde do Rio Branco. E desde então, ela se mantém fazendo as suas atividades, obviamente com as limitações que a gente sabe, né? Que tem questões estruturais que às vezes demandam de recursos nos quais em determinado momento uma entidade não dispõe, mas sem desistir, com a ajuda de todos, vai se moldando, vai buscando melhorar e aprimorar o seu espaço e também as suas atividades em termos de proposições para a comunidade. E hoje o Visconde, além, né, de ter um espaço que a gente pode observar que teve algumas benfeitorias, algumas não, bastante, né, seu Pedro? Bastante benfeitorias precisam ser feitas, né? Desde colocação de piso, a melhoria em banheiros, melhoria na estrutura física propriamente dito, para que pudesse algumas atividades ocorrerem. Então hoje o clube, além de ter as atividades promovidas pela própria entidade, né, e coordenada pela direção do clube,
Também possui algumas atividades que acontecem lá que é da comunidade, que aluga para fazer alguma atividade, e também entidades sociais que às vezes possuem uma entidade, mas não têm o espaço físico, acabam também sendo parceiros de atividades lá no clube, né? Às vezes, inclusive, numa parceria em que se paga algum custo para o clube e muitas vezes em parceria mesmo de eventos beneficentes que o clube abre as portas de forma, inclusive, gratuita, né? Para que essas atividades beneficentes possam acontecer e obviamente ela tem que ser uma via de mão dupla, né? O clube também precisa se manter e então essa parceria ela sempre é saudável. O que que a gente pode dizer para a comunidade assim de como é que o clube está hoje disposto para quem quiser usufruir o espaço para alugar, para também participar das atividades que acontecem lá e também pode versar um pouco sobre as atividades que têm ocorrido lá. A gente sabe que tem atividades culturais, tem grupos que participam lá com a capoeira e com outras questões que é importante, né, para a manutenção dos trabalhos do clube. Sem dúvida, Rodrigo, tu lembraste muito bem desses eventos que acontecem no clube, dessas parcerias, principalmente lá com o CTG Ronda Crioula, né, com o qual nós temos essas parcerias. Lá participam também os grupos de capoeira, né? Herdeiros da Ginga e outros, não é? Lá também participa o grupo GAP, né? Grupo de apoio aos pais excepcionais, né? Enfim, e outras entidades, né? Que a gente procura ter parceria, inclusive sai bingos, galetos, não é? Em benefício dessas pessoas, não é, que estão sempre lá, não é, pedindo apoio e a gente contribui sim com esse pessoal. Mas, Rodrigo, eu gostaria de lembrar um detalhe importante, que quando nós reabrimos o clube reabriu com muita dificuldade, nós não tínhamos, inclusive, um fio de luz, não tínhamos um vidro inteiro no clube, não é? E hoje nós temos, graças ao nosso trabalho, o trabalho da nossa comissão, o apoio dos frequentadores, enfim, e associados, nós temos com o clube, nós temos mesa, temos cadeira, temos fogão industrial, temos churrasqueira, não é? Onde os clubes têm ali o mínimo de conforto e para que faça as suas recreações. Não é? Esse é um orgulho para nós e principalmente para quem pegou o clube no estado que nós pegamos lá, né, Rodrigo? E agora mesmo a gente está fazendo algumas modificações, não é, para que o clube tenha mais segurança, porque infelizmente nós tivemos alguns episódios ali que as pessoas, furtos, roubamentos, não é? E que a gente agora está tendo essas despesas todas aí para melhorar a situação do clube. Tivemos também aquele, vamos chamar de acidente, não é, que aconteceu com aquelas tormentas, né, que aquele time que veio que destapou a coberta do telhado do clube, não é? Onde nós tivemos uma despesa muito grande lá. Felizmente tivemos o apoio da Defesa Civil, não é? Que nos ajudaram, a administração. E é até importante mencionar, né, seu Pídio, que as entidades também recebem muitas vezes, o poder público estende a mão, né, para que possa auxiliar na manutenção dessas entidades que têm uma importância para o município, né? Sem dúvida, e assim tem sido, né? Felizmente a gente tem tido essa colaboração, o que nos ajuda muito, afinal de contas o clube não tem como subsistir a não ser dessa forma aí, não é, porque a renda do clube se extrai somente ali das domingueiras, onde o clube tem a renda da Copa, não é? Porque ninguém mais paga a mensalidade de clube, né, Rodrigo? Está muito difícil isso aí. Mas nós temos lá subsistindo, né? Temos resistindo, digamos assim, né, Rodrigo? E nesses 81 anos aí, não é? Enfim, não é, Rodrigo? Eu ressalto que agora nas próximas datas, dia 5 do mês que vem, nós estamos fazendo uma programação, não é? Talvez um baile, talvez um galeto, alguma coisa nesse sentido, para nós podermos cobrir essas despesas aí. E já deixamos o convite feito, né, para aquelas pessoas que queiram colaborar, queiram participar. Depois, então, a gente vê melhor esses valores, não é, Rodrigo? Do galeto, enfim, o baile, mesa, não é? Exato, e a gente vai fazer a divulgação então
posterior a esses detalhes, né, dessa programação, que é alusiva ainda ao aniversário, né, do clube, que foi então no dia 23 de abril. E o objetivo dessas atividades, obviamente, além, né, de marcar essas datas comemorativas e trazer as pessoas para dentro da entidade, angariar recursos para manutenção das suas atividades, para manutenção dos seus compromissos, né? Eu queria também aproveitar e complementar ressaltando o quanto grupos culturais também se formaram desse diálogo e dessa conversa entre propriamente o CTG Ronda Crioula e a Sociedade Recreativa Visconde do Rio Branco. Eu queria lembrar aqui também um grupo formado e que tem debatido bastante questões ligadas, né, a essa história que o município tem, querendo ou não, muito presente no Ronda Crioula e na Sociedade Recreativa Visconde do Rio Branco, que são as principais entidades que a gente pode, né, demonstrar e trazer com a questão ligada à população negra do município, a essa resiliência, a essa resistência, que é o movimento 20 de novembro, né, onde participam diversas pessoas que são vinculados a alguma entidade, sejam elas culturais ou até mesmo sociais, que formam um grupo que tem debatido e por vezes, inclusive, realizado atividades em conjunto dentro desses espaços, né? A gente sabe a relevância que o CTG Ronda Crioula tem nas suas atividades e a relevância que a Sociedade Recreativa Visconde do Rio Branco também tem trazido para as suas atividades. Então, é importante também que a comunidade, né, saiba que não somente e isso é uma característica não só do CTG, mas também da Sociedade Recreativa Visconde do Rio Branco, não são pontos somente de fazer atividades, festas, de atividades que requeram arrecadação de recursos, mas sim um ponto, inclusive, de debate sobre temas que são importantes na comunidade, de debates de grupos organizados, para que cumpra de fato o seu papel social, e isso nos deixa muito orgulhoso, né, enquanto cidadão cepense, por termos, né, essas duas entidades, propriamente dito, nessa questão, sempre ativas. Sem dúvida, Rodrigo. Quando tu começa a falar todas essas questões sobre o CTG Ronda Crioula e sobre o Clube do Visconde do Rio Branco, tu me deixa até com muito pouca coisa para dizer, porque é exatamente o que tu estás relatando, não é? O Grupo 20 de Novembro, por exemplo, do qual a gente é um dos fundadores, não é? Como também sou fundador do CTG Ronda Crioula, né? Nós fundamos o CTG Ronda Crioula em maio de 1979 e eu orgulhosamente posso dizer que sou um dos fundadores e que agora estou na direção do Clube Visconde do Rio Branco, não é? Com essa parceria, né, tão interessante, produtiva, porque ali é um centro de cultura, como tu acabaste de falar, não é? E o Grupo 20 de Novembro tem dado assim essa ênfase, não é? Tanto assim que na Semana da Cultura, no 20 de novembro, e tantos outros eventos aí relativos à comunidade negra, não é? E onde o Visconde do Rio Branco e o próprio CTG Ronda Crioula têm sido sede, não é, desses eventos. E orgulhosamente a gente pode dizer que está, se não à frente, mas ao lado dessas pessoas que ajudam a fazer esse tipo de cultura da comunidade negra de São Cepé. O que é muito importante para nós, né, Rodrigo? E uma coisa bem importante desses espaços é pessoas que de fato têm um lugar de fala, né, que são representantes que realmente vivenciam e conhecem, né, sobre os assuntos que estão debatendo. Eu posso aqui ressaltar o Visconde na sua pessoa enquanto presidente e o CTG Ronda Crioula na pessoa da patroa Maristela, que a gente sabe não só a família de vocês, mas vocês propriamente dito, têm essa luta de bastante tempo com essas entidades e isso é sinônimo de orgulho para a gente, orgulho para todo o quadro social dessas duas entidades. Eu queria, antes da gente finalizar, seu Pídio, também relatar para a comunidade aqui que então nós vamos estar divulgando as atividades, os próximos encontros, as próximas programações do clube. Aproveitar para esse espaço também é para isso, para que a gente possa ajudar a amplificar as ações que as entidades que passam aqui por esse programa estão realizando. E para a gente finalizar então o nosso programa, a gente teria mais uma hora para falar sobre assuntos e histórias do Visconde do Rio Branco e principalmente, né, desse ano do aniversário dos 81 anos da entidade. Então hoje também é aniversário da nossa terrinha São Cepé, não podemos deixar de saudar com muito entusiasmo o nosso município de São Cepé, todos os cidadãos
Cepeense, todas aquelas pessoas que nasceram em São Cepé ou que têm São Cepé como sua cidade do coração. A gente quer deixar os parabéns a toda a nossa comunidade. Eu sinto muito orgulho de estar dessa terra, de ter nascido nessa terra, de estar podendo contribuir de alguma forma para o local aonde eu moro, aonde eu me criei, instituí minha família e estou aqui todos os dias com as pessoas. Então, o nosso município é muito abençoado e as pessoas de São Cepé, eu sempre digo que são muito abençoadas, sempre também que tange a solidariedade, sempre que estamos falando do aspecto também de ajudar as pessoas e de se mobilizar. Isso é um mérito muito positivo da nossa comunidade e que São Cepé se desenvolva, né, a cada ano que passa. Parabéns, São Cepé. Parabéns ao Visconde do Rio Branco, parabéns, seu Eupídio, pela condução dos trabalhos, por todo o entusiasmo e a luta em manter essa chama acesa, digamos assim. E gostaria que o senhor deixasse uma mensagem, então, né, relacionado ao aniversário da Sociedade Recreativa Visconde do Rio Branco e a nossa querida São Cepé. Sem dúvida, né, Rodrigo? Primeiro, né, agradecer, não é, Rodrigo, aí pelo convite, né, que me fizeste para participar do programa, do segundo episódio, né, segundo programa da Conexão Cepense. E sem dúvida, né, o Visconde do Rio Branco faz aniversário no mesmo mês, não é? E até na mesma semana que faz aniversário São Cepé, né? São Cepé que nos orgulha, não é? A terra onde a gente nasceu, como tu falaste, não é? Parabéns a São Cepé, parabéns à sua administração, ao seu povo, não é? E parabéns também aos associados do Clube Visconde do Rio Branco, do qual aqui nós estamos na direção representando. Muito obrigado, Rodrigo, e a paciência daqueles que nos ouvem e veem, não é? Nós que agradecemos, seu Eupídio, pela troca, pela conversa, pela conexão com a história, com a cultura da Sociedade Recreativa Visconde do Rio Branco. Então, uma saudação especial pelo aniversário da Sociedade Recreativa Visconde do Rio Branco e da nossa comunidade, da nossa cidade, São Cepé. Muito obrigado pela audiência. Espero vocês no próximo programa do Conexão Cepense.